Quando falamos em mercado de trabalho, é inevitável uma preocupação por aqueles que acabaram de se formar. E para conversar comigo hoje no Você no Mercado, nós convidamos a professora Camélia Murgo, ela que é pós-doutora em psicologia. Professora, obrigada por ter aceito o nosso convite, por estar aqui comigo hoje para fazer esse bate-papo bem legal para esse pessoal aí que está acabando de se formar. Seja bem-vinda, fique à vontade. Eu que agradeço muito o convite. É um tema que, para mim, tem sido foco das minhas pesquisas, do meu interesse, porque é um tema que fala muito sobre a nossa vida. Falar sobre o nosso trabalho, sobre a nossa carreira, é um tema que diz muito sobre a nossa identidade. Então, ao longo dessa minha trajetória aí como professora, psicóloga, doutora, pós-doutora, como você mencionou, que é um exemplo de carreira, né? É uma possibilidade de carreira para quem está terminando agora uma graduação e iniciando os seus investimentos para ingressar no mercado de trabalho. Essa é uma das possibilidades, né? Foi a que eu escolhi, a vida acadêmica. E nessa vida acadêmica, um dos temas que me tem trazido assim muito interesse e que eu tenho investigado com profundidade é justamente a nossa relação com o trabalho. Então, a nossa relação com a carreira. Como é que nós construímos a carreira? O que é ter uma carreira? Exatamente. E pensando nesse pessoal, professora, que não tem muita qualificação, não tem muita experiência, eles podem até se sentir um pouco em desvantagem no mercado de trabalho, né? O que eles precisam fazer para garantir no mercado? Esse é um sentimento muito presente no graduando, naquele que acabou de terminar, né, um curso específico de ensino superior e que às vezes se sente tão perdido quanto no momento do vestibular. O que eu faço agora? Emoções relacionadas à ansiedade, quanto ao futuro que ele vai enfrentar, às vezes realmente uma falta de clareza de como dar o primeiro passo. Então, são emoções vivenciadas por um recém-formado muito inerentes ao início de uma carreira. E o que é possível, né? Quais são algumas possibilidades de caminho? Então, primeiro é procurar entender o que eu mais gosto em relação à área que eu escolhi. Uhum. Eu gosto mais de uma atuação diretamente com pessoas, porque as diversas profissões, elas não necessariamente elas precisam ser da área de humanas para trabalhar com pessoas. A diversidade de profissões nos permitem hoje trabalhar, às vezes, num contexto mais laboratorial, às vezes num contexto que exige um contato maior com pessoas, às vezes num contexto mais que envolve planejamento, atividades burocráticas. Então, o que eu mais me afino dentro da área que eu escolhi? Esse é um ponto muito importante, né? O segundo ponto é ter clareza que, às vezes, o nosso primeiro emprego ele vai ser um trampolim para a nossa carreira. Uhum. E se isso for necessário, quando eu me formo e preciso trabalhar numa área que não é exatamente a área que eu escolhi, qual que é a dica? Isso. Mantenha-se vinculado, de alguma maneira, à sua área de interesse inicial. Então, me formei em engenharia mecatrônica, me formei em psicologia, me formei em gastronomia, porque hoje são tão diversas as áreas, né? E isso é muito bonito. Não é motivo de confusão, é motivo de perspectivas. Então, seja qual for a área que eu escolhi como primeira possibilidade de carreira, mantenha-se vinculado a essa área de alguma maneira. Um caminho que eu recomendo muito para os próprios graduandos que passam por mim, inclusive aqui na formação, né? Eu sou supervisora de estágio de estudantes que estão no último ano do curso de graduação. Então, um caminho que eu recomendo muito é se vincule a grupos de estudo. É muito difícil uma área que não tenha hoje grupos de estudo. E esses grupos, na sua maioria, estão remotos, inclusive. Que isso é um fenômeno da pandemia, mas é também um movimento que já vinha crescendo, né? Das conexões por meio das redes. Então, sempre existe um grupo que se reúne para discutir sobre a sua área de formação. Então, me formei em gastronomia, mas estou precisando, por hora, trabalhar num outro ramo para me subsidiar, para ter sustento. Ok, mas procure um grupo, procure uma forma de continuar lendo sobre, de continuar se atualizando sobre. Porque logo as portas se abrem. E aí você não vai estar desconectado da tua área.
E aproveitando esse gancho e pensando nessa crise que nós estamos vivendo, da pandemia, como que as pessoas podem empreender dentro dessa crise, nesse período que a gente está vivendo? Existe espaço? É um bom momento? Existe espaço. E essa questão, né, de ou momentos bons ou momentos não tão favoráveis. É mais pela oportunidade, né, professora? É claro, gente, que é inegável os efeitos de uma pandemia como essa que nós estamos agora. Tenho muita confiança que estamos superando, mas que trouxe muitas modificações para a nossa rotina, enfim. E o mercado de trabalho entra nesse rol, né, de situações que foram afetadas pela pandemia, com certeza. Mas quando a gente estuda a história, né, da relação que o homem tem com o seu trabalho, nós temos muitos relatos de que o mercado se modificou, de que os recém-formados tinham dificuldade, não sabiam muito bem para onde ir. Nós tivemos, né, uma história que apontou assim, que nós éramos explorados no nosso trabalho, então que as oportunidades não eram muito favoráveis. Então, sim, uma pandemia, ela provoca, né, ela acirra uma condição. Mas não pensem que o momento é totalmente ruim, né, e que nossas possibilidades estão trancadas, né. É possível, sim, buscar uma inserção. De que maneira? Não se desligue da sua área, encontre um caminho de permanecer estudando, se cadastre em sites que oferecem vagas de emprego. Sim. Fiquem atentos às oportunidades que aparecem. Tem muita vaga de emprego também que fica ociosa. Se por um lado falta, por outro tem vagas que ficam ociosas. E professora, seguindo essa linha desse pensamento, o network conta bastante, né? Conta muito. E acho que é importante a gente entender o que é esse networking, porque por um tempo as pessoas tinham até assim um certo preconceito ao falar de networking, porque não era a palavra que a gente utilizava, a gente usava as expressões o QI, né, quem indica, e ficava parecendo assim, que só alguns privilegiados que tinham padrinhos ou que tinham pessoas que então encaixavam você num determinado cargo, né, que você se formava e alguém então te apadrinhava e te levava para o mercado de trabalho, que isso era o networking, né, o networking. Então, não, se você tiver contatos que te abram portas, claro, use as oportunidades. Mas o networking é você se aproximar de pessoas que são da sua área por diversos caminhos. Pelas redes sociais? Sim, é um caminho. Mas eu tenho visto movimentos interessantes de pessoas recém-formadas que, por exemplo, fazem trabalhos voluntários numa instituição, num campo de trabalho que tem associação com a área que ele se formou. E nesse campo que ele se vincula para fazer um trabalho voluntário, ele vai conhecendo pessoas da sua área, conhecendo pessoas de áreas afins, vai mostrando o que ele sabe já fazer, vai aprendendo o que ele ainda precisa aprender. E isso também é networking, é você conhecer pessoas da área, é você mostrar o que você está fazendo, né? Então, sim, é muito importante e é realmente um ponto que pode favorecer o acesso ao mercado de trabalho. Então, do que a gente vem conversando até agora aqui nesse nosso bate-papo, né? Buscar identificar dentro da tua área escolhida o que é que você mais gosta. Eu quero ir direto para o mercado de trabalho, eu quero uma atividade mais prática. Não se desvincular da sua área, ainda que você precise, a princípio, de um outro emprego para você continuar se qualificando na tua área de formação. A ciência está muito dinâmica, isso é fato. A gente tem períodos de crise, a pandemia traz adversidades, o mercado de trabalho se modifica, tudo isso é verdade, mas também a gente tem uma ciência maravilhosa hoje, que atualiza o nosso conhecimento. E esse conhecimento está fácil, a gente tem acesso a ele. Claro que nós precisamos de espaços formais, então é importante uma especialização, é importante um curso, mas a gente também tem muito acesso ao conhecimento pelas próprias bases de dados que hoje
atualizam para nós o que está sendo feito de descobertas recentes em todas as áreas. Isso não é só para a área médica ou só para a área da saúde, que às vezes fica parecendo que as grandes descobertas estão concentradas nessas áreas, né? Na área das tecnologias e da saúde. Não, gente. Todas as áreas têm boas descobertas todos os dias. E a gente tem também um conceito hoje importante, que é o de ciência do cotidiano. Então, o que está sendo feito na minha área que tem uma condição de contribuir diretamente, de forma rápida, para quem está perto de mim? Então, esse conceito de ciência do cotidiano é assim, que na área, eu sou da área da psicologia, como eu falei, que tem surgido de novos empreendimentos na psicologia, que já podem ser aplicados ali numa escola que está ali pertinho de mim. Isso é uma forma de você se engajar, você descobrir projetos inovadores que têm uma aplicabilidade imediata em regiões ou em instituições, ou em contextos que estão ali bem próximos a você. Então, esse é o segundo ponto, né? Manter-se informado, vinculado de alguma maneira à sua área de conhecimento. E o terceiro que você traz agora aí pra gente, que é a questão do networking, fundamental também. E aproveitando o gancho da pós-graduação, professora, até que ponto a pós-graduação ela pode contribuir para esse profissional? Tá. Eu costumo dizer assim, que tudo que a gente adquire, em algum momento a gente utiliza. Então, é fato que uma pós-graduação, ela refina o teu conhecimento, ela tira essa sensação de que me formei, mas não sei muito bem ainda se eu estou qualificado, né? Tenho medo de exercer a profissão que eu escolhi. Então, a pós-graduação a nível de especialização, acho que também é bom a gente deixar bem claro, né? O que é uma especialização, o que é uma pós-graduação estrito sensu. Então, a especialização, ela vai melhorar o teu conhecimento, ela vai ampliar o teu conhecimento para que você atue de forma mais prática. Então, é esperado que uma pós-graduação permita que você tenha mais prática naquilo que você começou a aprender lá na faculdade. Então, vai te acrescentar. Vai ser um diferencial na hora do processo seletivo? Vai ser um diferencial. Não tenha dúvida que sim. Se for combinada com todas essas outras dicas aqui que a gente está discutindo, né, que a gente está trazendo, melhor ainda. Então, sim, uma pós-graduação vai acrescentar. Na própria pós-graduação, você faz networking. Então, é uma oportunidade de fazer networking, né? É uma oportunidade. Na própria pós-graduação, você vai conversar com pessoas que estão na área. Eu acho que vou trazer um exemplo concreto aqui, né, para o pessoal que está aí vendo a nossa conversa, de um grupo que foi formado recentemente por orientando os meus, né, de um curso de especialização que eu trabalho, que eles se descobriram no curso e criaram um grupo que presta um serviço para a comunidade. Então, eles têm produzido materiais, eles trabalham com problemas de aprendizagem, é uma área da educação. Né? Eles têm produzido materiais para facilitar a aprendizagem de crianças que em algum momento apresentam necessidade de um apoio. Então, eles têm produzido material, eles têm ofertado esse serviço para a comunidade. Isso é, a princípio, só rentável? Não. Na verdade, nem foi a questão financeira que de imediato gerou esse grupo, mas eles se conheceram ali, descobriram que cada um podia contribuir de alguma forma para essa área da educação e criaram esse grupo que hoje presta serviços para a comunidade, num curso de especialização. Nossa. Então, também é um momento de network. Então, são exemplos que a gente está trazendo, são dicas que a gente está mencionando aqui, separadinhas, né, uma da outra, para que as pessoas entendam, mas são muito conectadas. Então, eu estou me especializando num curso oficial, num curso de pós-graduação, mas eu estou lá no meu curso fazendo networking. Ao fazer meu networking, eu descubro possibilidades de vagas de emprego e também descubro, às vezes, cursos de pós-graduação que estão acessíveis remotamente, que podem ser aí importantes para que eu me refine do ponto de vista teórico, né? Porque é importante também. Né? A teoria é importante para a gente fazer uma boa prática. E tem um segundo caminho, quando a gente pensa em especialização, que é para as pessoas que gostam mesmo da vida mais acadêmica. Né? Então, que foi um caminho que eu segui, por exemplo. Né? Eu escolhi ser professora, escolhi ser acadêmica. Eu não sou psicóloga clínica, por exemplo, que não é muito comum. É verdade. As pessoas perguntam, mas só professora você é? Como se
Não sempre... Isso fosse só, né? Como só ser professor é pouco. Como se fosse assim, né? Roubaram a identidade dessa moça aí, né? Porque como assim uma psicóloga que não tem clínica? Ué. Né? Mas é um caminho, sim, um caminho acadêmico. Então eu fiz uma opção, né, de rapidamente, depois de formada, fazer uma especialização. Nessa especialização, eu construí o meu projeto de pesquisa para prestar o mestrado. E no mestrado eu dei continuidade no doutorado. Sempre com bolsa, então também é um caminho interessante quando a gente se forma, porque é um subsídio que entra, né, uma forma da gente se sustentar logo que a gente se forma com as bolsas de pesquisa, e elas dão um networking bem alargado para nós, né, essas oportunidades de carreira acadêmica. Porque na sequência dessa minha escolha por um mestrado, um doutorado, sempre bolsista, acho que é legal grifar isso, porque também fica parecendo que tudo é muito caro, é inacessível. A gente escuta muito essas reportagens de que nós estamos numa crise em relação ao investimento à ciência. Nós temos, sim, um baixo investimento. Isso vem de muito tempo também. Mas as bolsas de mestrado e doutorado não foram extintas por completo. Tem ainda possibilidades, né? E depois dessa trajetória de mestrado e doutorado, isso me rendeu 3 pós-docs. O que é um pós-doc, né? É uma pesquisa complementar ao teu doutorado. Um fora do país, inclusive. Foi networking associado à qualificação. Então, esse também é um caminho, né? Para quem se interessa por permanecer mais ligado, né, a essa parte de continuar estudando, ser professor, ser pesquisador. Então, nós temos caminhos muito diversificados para ingressar no mercado de trabalho, né, para quem está começando. Que show, professora, que aula. Obrigada por ter deixado tão claro essa linha de pensamento. Se quiser deixar alguma dica para o pessoal, alguma sugestão, alguma motivação para o pessoal ficar à vontade. Eu queria, sim, mencionar mais um aspecto, né? Eu disse no começo da nossa conversa que eu tenho estudado questões de carreira, né? Então, como é que a gente se relaciona com o trabalho, o que isso significa na nossa vida, né? O trabalho significa muito na nossa vida. Nós passamos 35 anos no mínimo, isso é uma estatística, tá? Que foi feita aí pelos estudiosos dessa área, né? Quem estuda as questões de carreira, pelo menos 35 anos da nossa vida trabalhando. É muito tempo para viver infeliz, né? Eu costumo sempre dizer isso. É muito sofrido pensar que serão 35 anos infelizes. E são os 35 anos mais produtivos da nossa vida, inclusive, que nós estamos cheios de vivacidade, com projetos, com sonhos, né? Então, é muito importante cuidar da carreira, porque isso diz respeito, né, inclusive à nossa felicidade. Hoje se discute essa relação tão estreita entre trabalho, identidade, felicidade, e ao mesmo tempo que isso é muito ressaltado, né, também a gente tem hoje estudos que mostram como é que eu vou ser feliz nesses 35 anos e ao acaso. Não tem que planejar, né? O que se diz não é que a gente tem que ter uma carreira toda certinha. A gente vai planejar e a gente vai buscar um percurso, mas não tem como driblar o tempo todo o acaso. Isso é inerente à nossa vida. Então, sim, isso hoje é uma teoria, que se chama teoria do acaso, na nossa carreira. Que fala o quê? Da imprevisibilidade. Daquilo que aparece como uma pandemia, como, às vezes, até assim, vim aqui fazer a gravação hoje, né? Fui subir a rampa, não dava, tive que subir a escada. E aí, né? Isso vai virar um motivo de desgaste, de sofrimento. Como é que eu lido com aquilo que é imprevisível, desde situações tão simples como situações mais significativas na minha carreira? E para isso se fala em algumas competências, né? E 2 que eu destacaria são a persistência e o otimismo, né? Então, acho que é bem importante que a gente tenha essa clareza, que a nossa carreira ela deve ser planejada, mas que ela vai passar por imprevisibilidades. E que competências importantes, e a competência mesmo, não são palavras românticas, né? São palavras que nos dão sustentação para essas imprevisibilidades, né? Então, seja persistente e tenha otimismo. E o otimismo também não é acordar, sorrir para o espelho e dizer bom dia, seja feliz, né? O que é como que se define o otimista hoje? É aquele que não catastrofiza, é aquele que avalia a situação do tamanho que ela é mesmo. Então, o que essa situação me trouxe de problema?
é esse o problema, é com esse problema que eu vou lidar, né? Sem superdimensionar e sem minimizar. Né? Então, isso que é considerado hoje o estilo de pensamento otimista. É quem avalia um problema que veio no imprevisto, que veio nessa imprevisibilidade da nossa carreira, de uma forma ajustada. Porque aí, o que acontece? Eu enxergo alternativas. Né? E aí, eu continuo persistente. Então, acho que são esses pontos que eu gostaria de deixar destacado aqui, para o pessoal que está nos acompanhando. E agradecer muito, né? Eu sempre gosto de falar sobre isso, e acho que sempre vai ter espaço para conversar sobre isso, porque o trabalho vai continuar na nossa vida por muito tempo. Tudo indica que sim. Sim. Né? Tudo indica que sim. E dessa forma as portas estão sempre abertas para você, professora. Muito obrigada. Muito obrigada. E nós que agradecemos por ter dado essa aula aqui pra gente, por ter clareado muitas mentes, tenho certeza, que o pessoal que estava procurando aí uma ajudinha, com certeza deve ter ajudado pra caramba. Muito obrigada, bom. Professora. Obrigada. E pessoal, esse foi o Você no Mercado de hoje. Espero que tenha gostado, compartilhe com os amigos, deixa seus comentários aí pra gente e a gente se vê na próxima. A gente se vê no próximo vídeo, então fica ligado.